Boa tarde, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco da importância do livro de Apocalipse. Esse livro, um livro muito controverso, né? Contar um pouco da história, né? Até da Bíblia. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê muitas coisas que são livros. Alguns livros são históricos, outros livros são poéticos, né? Como o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico de Salomão. E outros livros são históricos, relata a história do povo de Israel, as guerras, né, o tempo de Davi, tem o livro Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Primeira Reis, Segunda Reis. Então, esses livros, inclusive assim, tem pessoas que lêem esses livros que não estão com o coração aberto, na verdade, para Deus tocar elas ficam piores do que antes. Eu já vi casos de pessoas que eu li a Bíblia, vi lá que tinha muitas mortes, as guerras, Deus dando cabo dos inimigos. Então, às vezes a pessoa pode até piorar a situação dela, porque ele não está querendo ouvir a Deus, não está com o coração quebrantado para conhecer a Deus. Ele, na verdade, ele quer bater de frente. Então, aí depois que a gente vê o Novo Testamento, e Jesus morre ali na cruz, e o Espírito Santo de Deus começa a habitar nas pessoas, e vem o apóstolo Paulo e fala das cartas, e aí você começa a ter um Deus muito mais perto, muito mais próximo. E aí Paulo, como que é que para as pessoas viverem uma vida cristã, e aí termina com o livro de Apocalipse, onde Deus, Jesus ali, ele está já numa maneira glorificada. Por isso esse livro é altamente impactante. Porque quando Jesus vive aqui no tempo que ele vive como homem, ele deixa a sua natureza glorificada, bem, nasce como uma pessoa normal, onde ele dependia também de Deus, tinha que orar, jejuar, para ele, logicamente ele estava sem pecado, mas ele também dependia a busca dele com Deus, onde ele acordava e ficava horas orando para ter entendimento que ele ia fazer, que ele ia operar. Já no livro de Apocalipse, Deus opera ali de uma maneira glorificada. Então é impactante o livro, por isso que o livro é um nível muito mais alto. Só que as pessoas, elas não conseguem entender e elas acabam ignorando esse livro. Mas o que Deus quer nesse tempo, tempo do fim, é você entender isso de uma maneira verdadeira, mentalidade do Espírito. Entendeu? A Bíblia, em próprio Apocalipse, fala assim, Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e guardam, que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela é escritas, pois o tempo está próximo. Então Deus colocou uma bênção nesse livro. Uma bênção quando você tem um coração quebrantado e fala assim, Senhor Deus, me dá entendimento desse livro, da maneira correta. Você vai entender, entendeu? Então, ali, quando ele fala isso, há uma bênção para aqueles que leem esse livro. No original é aqueles que leem em voz alta, que é um implícito de você realmente começar esse livro começar a estar dentro do seu coração, entendeu? Quem tem um coração quebrantado vai entender da maneira correta. Aqueles que buscam a Deus de fato para entender, se você buscar mesmo a Deus, quando eu comecei a buscar isso aí, sobre o fim dos tempos, sobre essas coisas, desde 2014, que 2014 até 2017 deve ter ouvido e estudado material em torno de mil estudos, 2014 até 2017, quando teve aquela coisa no 23 de setembro, quem estuda sabe o que aconteceu, né? Que é a revelação, é uma da parte lá de Apocalipse 12, aconteceu naquele tempo.
E agora nós estamos no tempo para acontecer o segundo, que é a possibilidade enorme de ser o próprio arrebatamento. Depois de 2017 a 2020 eu também estudei muito. Dentro desse período eu transcrevia palavras em papel. Então, quando você tem um coração quebrantado para entender, você tem a possibilidade de entender mesmo. Possibilidade de você captar esse entendimento do livro de Apocalipse. Então, não tenha medo. Sabe o que Deus colocou no meu coração para falar isso? Não tenha medo do livro. Começa a ler, a buscar vídeos de pessoas que você tem um certo alinhamento. Então, porque na própria Apocalipse fala, bem-aventurados significa aqueles que são felizes. Bem-aventurado é a mesma coisa que felizes, né? No original. São os informados, as pessoas que buscam a informação, buscam a instrução para entender que o tempo está próximo. Então, se você tem esmero e dedicação e um coração quebrantado, você vai começar a entender. Que lá em Apocalipse 1 fala a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que aí enviou por um anjo para notificar o João que escreveu, né? Então, esse é o meu primeiro contato assim com vocês, é para que vocês tenham um coração ensinável, um coração quebrantado, para captar e entender aquilo que Deus quer revelar nesse livro. Um dos motivos para as pessoas terem medo, porque lá em Apocalipse 22, 18, 19, fala: eu, a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia deste livro, testifico, se alguém fizer algum acréscimo no texto original, que Deus ia implicar a maldição. Mas isso significa que as pessoas que estão tentando captar e entender e vão ensinar, que vão ter maldição, entendeu? Que está falando que se a pessoa imputir no texto original grego, por exemplo, de mudar coisas, que aí vai mudar no contexto original, vai causar maldição, é isso. Porque senão, se tivesse pessoas que foram lá e mexer no original, aí vai mudar todo o contexto. É essa a situação. Mas aqueles que estão querendo aprender e ensinar, não é isso, entendeu? Então, a importância de você captar, começar a ler, entender, porque este é o tempo final. Nós estamos vivendo no tempo final. Até eu tenho alguns vídeos aí que falam sobre os 6.000 anos e a volta de Jesus. E muitos que leem têm entendimento que lá de Noé até Abraão já passou 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus até hoje é 2.000 anos. Quando Jesus foi crucificado, vai ter mais 2.000 anos, que é o tempo de agora. Jesus foi crucificado aí, todo mundo tem entendimento, fala que é de 2029 até 2033, eu creio que é 2031 que Jesus foi crucificado. Então, 2.000 anos depois é o que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse tempo. Falta pouco tempo. Para chegar até 2031, 32, é 7 anos. É o nosso tempo. Então, que você não tenha medo. Não tenha medo para começar a entender o que Deus quer nesse livro. Até isso está sendo falado até por pessoas como o Pablo Marçal, agora, que ele esteve lá com a Guiari, esteve lá em Egito, em vários lugares, no tempo aí que aconteceu a guerra entre Israel e Irã, né?
que é o ápice da guerra, foi quando os Estados Unidos bombardeou os locais de enriquecimento de urânio. Então, esse pessoal estava lá, e até eles estão querendo entender o livro de Apocalipse. Então, não tenha medo. Não, eu vou começar a falar sobre o livro de Apocalipse, capítulo a capítulo, tá? O primeiro vai ser o capítulo 1. Devo fazer já um vídeo logo de cara, assim, amanhã mesmo, sobre isso. E já vou falar o Apocalipse 1, versículo a versículo. Tá bom? Mas que Deus abençoe. E um ótimo dia para vocês aí.